Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast, de número 399. Eu sou o Rodrigo Bibo e, tenho vontade de voltar pra escola. Aliás, eu preciso estar na escola, mas na escola do Messias. Eu me chamo Igor Miguel e onde está a sabedoria que perdemos com conhecimento? Essa frase é do T.S. Eliot, uma pergunta, é uma poesia. Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Cara, então tem diferença entre sabedoria e conhecimento? Olha, gente, olha, daria pra ser até o tema desse episódio, hein, Igor? Quem sabe? Gente, a gente tá gravando um episódio aqui pra apresentar um novo projeto pra vocês. Vocês que acompanham o Bibotalk, o BTcast, já conhecem Igor Miguel. Então, a gente tem uma coisa muito legal pra falar pra vocês, mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: a gente tá chegando no episódio 400 e eu tô preparando um episódio diferente, um episódio especial para esse número 400. Então, assim, talvez a gente não tenha BTcast na semana que vem, ok? Talvez a gente não tenha BTcast na semana que vem, porque eu quero entregar uma coisinha bem legal, umas coisas bem intimistas, intimidades do Bibotalk serão reveladas neste episódio 400 e eu tô ainda em produção, então não sei se eu vou conseguir entregar BTcast na semana que vem, mas quero avisar aos mantenedores do Bibotalk, que saiu um meio amargo. Gente, o meio amargo é uma atração exclusiva para quem ajuda financeiramente o Bibotalk como mantenedor, tá bom? Então você vai lá olhar o e-mail que você recebeu da Camila, lá nesse e-mail tem o link para a lista de distribuição, tem o link pro nosso grupo no Telegram, tem a pasta do Drive onde você pode baixar diretamente o meio amargo e todos os BTcasts M's que nós já gravamos, tá bom, gente? Então olha só, não vai ter BTcast semana que vem, mas você que é mantenedor tem o meio amargo pra você ouvir. Quem acompanha ali no Telegram já recebeu, já até ouviu, mas se bobear eu solto mais um meio amargo na semana que vem, beleza? Solto mais um meio amargo que o Cacau já gravou, então não vou deixar aí os mantenedores sem conteúdo. Quem não é mantenedor, bem, você pode conhecer os vários conteúdos que nós temos no nosso canal no YouTube. Inclusive, eu lancei aí uma mensagem, né? Uma espécie de pregação sobre o meu livro Deus que Destrói Sonhos. É 25 minutos, tá maravilhoso, tá lá no nosso canal no YouTube. Também tem lives lá no nosso canal que não viraram podcast, então é conteúdo exclusivo do YouTube. Você pode ver lá, tá bom? E olha só, gente, neste episódio 400 que a gente vai lançar ou semana que vem ou daqui a 2 semanas, nós faremos também uma pesquisa, porque eu quero conhecer o nosso público. A última pesquisa que fizemos foi em 2014, ou 2018, agora eu não lembro, a Jaque até me falou aqui, faz muito tempo que a gente fez uma pesquisa, tá? Em 2014, galera, a última pesquisa para conhecer a audiência do Bibotalk foi em 2014, então eu quero pedir, quando a gente lançar o episódio 400, a gente vai lançar também essa pesquisa para conhecer o nosso público. Eu quero muito que você que gosta, você que ouve o nosso podcast, que você esteja lá também para fazer essa pesquisa. Inclusive, para quem participar da pesquisa, a gente vai estar sorteando o livro da Mundo Cristão, livros, né, ou 5 livros da Mundo Cristão, 5 livros da Thomas Nelson, para comemorar os 10 anos do Bibotalk. E eu vou ver outras coisas para sortear também, fique atento, aguarde, porque vai ser muito legal. Quero sortear também uma vaga para o meu curso de teologia, uma introdução à teologia que eu vou fazer, que vai sair ainda esse semestre. Era para ter saído em abril, não rolou, mas estou trabalhando para sair ainda esse semestre. Então a gente vai fazer assim uma série de sorteios para quem participar dessa pesquisa. É necessário a gente atualizar aí a audiência do Bibotalk, que eu quero conhecer vocês, e a gente tá fazendo 10 anos de história, galera. A gente tá muito feliz, a gente fez em abril os 10 anos, mas a gente vai soltar agora o especial, porque eu queria deixar até o 400, eu acho que fica um número emblemático, fica legal, e vai ser bacana, um episódio bem intimista, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Deste nosso episódio 400. Galera, é o seguinte, vai ter essa pesquisa, eu quero muito que você participe, tá bom? Vamos então para este podcast apresentando aí mais uma parceria do Bibotalk com a Thomas Nelson Brasil. Recebam, senhoras e senhores, o livro de Igor Miguel. Ah, que maravilha! Vamos ouvir esse episódio aí que você vai entender. Então, gente, como eu tava
dizendo no início do programa, a gente tem algo para apresentar e muito legal pra galera, que é o livro do Igor Miguel. Um livro escrito por Igor Miguel, lançado por Thomas Nelson Brasil. E olha só, gente, A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico-Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. Ô Igor, mas peraí, esse subtítulo aqui, já tem uma primeira pergunta. É só pra gente muito inteligente, mano, esse livro aqui? Então. Porque esse subtítulo aqui, ele parece que ele dá uma elitizada na parada. É. A ideia é justamente o contrário. Olha. A ideia é convidar cristãos para seguir o caminho do conhecimento, que Deus nos deu uma capacidade extraordinária de compreender as coisas, de buscar, de sermos curiosos. A gente tem uma inquietação que está na nossa estrutura e foi colocada aí por Deus. Não por pura apreciação intelectual das coisas, né? Ao contrário, Deus nos deu isso por uma razão muito mais profunda do que o racionalismo parece oferecer. Muita gente, quando fala de conhecimento, já pensa, né, Bíblia, naquela coisa assim, do intelectual cartesiano, né? O cara que tá ali, né, querendo fazer um controle lógico dos fenômenos. Mas a gente precisa entender... Penso, logo existo, né? Penso, logo existo. A gente precisa entender que o conhecimento é um aparato, a capacidade de conhecer, a capacidade cognitiva do ser humano, ela foi colocada no nosso aparato primeiro por Deus. A questão é que ela tem uma finalidade. Quando a gente olha numa perspectiva das Escrituras, Deus nos deu esse aparato para o conhecimento por uma razão. E não é a razão cartesiana, né? Desculpe, foi impossível não fazer o trocadilho. Não é a razão cartesiana e não é a razão kantiana, né? Nós temos razões superiores para louvar a Deus e reconhecer a Deus a partir desse aparato que Ele nos deu. Então, um mote que toca o livro o tempo inteiro é que existe uma razão, vou usar um termo técnico, depois eu explico, existe uma razão doxológica, ou seja, existe uma razão relacionada à glória de Deus, doxa, né? Por isso doxológica, relacionada à glória de Deus, o maravilhamento de Deus. É por isso que Deus nos deu esse aparato, né? Essa capacidade da gente compreender e conhecer as coisas. Legal, muito bom. Igor, esse é o teu primeiro livro solo, Igor? Ou tem outros que eu não conheço? Isso, é o primeiro solo. Eu tenho alguns aí multiautorais, né? Artigos também, mas esse foi o primeiro livro, eu até confesso que foi um grande susto. Foi um grande susto, porque o primeiro livro... Assim, primeiro foi uma profecia que se cumpriu, né? Eu brinco com minha esposa aqui, que eu sempre falava pra ela... Olha aí. A turma aí ficava no meu pé, o Iago Martins fala, cara, que isso, você não escreveu um livro até hoje, velho, não é possível. Eu falei assim, mano, é o seguinte, cara, eu tenho uma inquietação, uma filosofia interna, uma profecia, não sei o que é isso, de que meu primeiro livro vai sair na casa dos 40, ou por volta da casa dos 40 anos de idade, assim. E cumpriu, né? Porque eu tô com 41, e o primeiro livro saiu com essa idade, e já tá vindo aí já o segundo também, um livro de educação, que eu achei que seria o primeiro, né? E aí vai sair pela Thomas também, mas aí pro ano que vem, talvez. Mas é isso. Agora, ô Igor, é legal. Ô, gente, só pra vocês entenderem, esse BTcast aqui é dois amigos conversando e vocês, por acaso, vocês estão ouvindo a nossa conversa aqui. Inclusive, até os mantenedores talvez recebam a imagem dessa gravação, mas eu não sei se o Igor vai deixar eu mandar, porque o bicho tá com uma camisetinha de Zeca Pagodinho que... Não vou deixar, não. Não vai deixar essa? Ô, gente, eu tô com a roupa de pai que acorda de manhã, que... Entendeu? Sim, aquela de guerra, né, Igão? Aquela de guerra. De guerra. E o cabelo, inclusive, do Igor tá pior que o do Cacau, velho. Olha aí. Impressionante. O cabelo hoje tá uma bagunça. Aliás, eu não sei se eu posso falar do Cacau agora, mas enfim, Cacau Marques é um cara legal que vai estar por aí também. Então, olha só, ô Igor, cara, é muito legal que tu falou isso aí, da questão de eu queria chegar aos 40 anos. Pra poder lançar. E eu acho que a gente citou o nome do Iago aqui, né? O Iago é um cara prodígio, né? O Iago é um cara muito fora da curva, muito produtivo, né? Muito produtivo e tal. E o bicho já lançou muito livro, né? Mas com certeza, e o que ele lança é bom. Eu já li acho que uns 2 ou 3 livros do Iago. Sim, com certeza. O que ele lança é bom. Mas eu não tenho dúvida de que com certeza a idade, né? A gente depura algumas coisas, né? Sem dúvida. E eu conheço algumas pessoas que têm essa preocupação que você tem. Eu já lancei alguns livros também mais pra trás. Sim. Mas tu vê, esse que eu lancei o meu agora, o Deus que Destrói Sonhos, cara, eu demorei pra lançar. Porque eu comecei a caminhar com gente como tu, né? Aí vocês ficam influenciando a gente. E eu não me sentia, cara, eu não vou lançar esse meu livro. Sim. E no meu caso, Igor, eu dou graças a Deus que eu não lancei o Deus que Destrói Sonhos quando ele tava pronto, assim, beleza, terminei de escrever, vou lançar. Entendi. Cara, eu não lancei, né? Justamente porque eu comecei a caminhar muito com vocês, da turma do Mosaico e tal. E aí a gente vai ganhando algumas maturidades, cara. E, nossa, mano, o meu livro, a essência é a mesma. Tá. Mas, cara, eu melhorei muito a linguagem, os argumentos. Você deu muitas tapas, né? Cara, sabe a acidez, assim, que é meio uma característica minha, né? Aquela ironia. É um estilo. É meu estilo. Só que, mano, tava muito ácido, assim. Tipo, mano, cara, eu tirei um pouco de limão, sabe?
A crítica tá lá, permanece, que, né, você que lê o livro sabe e tal, enfim. Okay. Mas, mano, eu melhorei muito os argumentos, assim. E, cara, como é que foi? Quanto tempo tu tá ruminando, né, esse livro, A Escola do Messias, velho? Então, o que é curioso, cara, é que esse livro nasceu, assim, primeiro foram de notas, né? Eu tenho uma forma de ler livros, quando os livros são de temáticas que eu acho que são relevantes para futuros projetos literários ou para artigos, palestras. E eu tenho o hábito de fazer tudo no computador, né? Assim, às vezes eu esboço num caderno, e depois eu passo pro computador. Eu tenho um sisteminha aqui que eu uso pra organizar notas, esse tipo de coisa, né? Um sistema, cara, que ninguém conhece, porque ele é um alemão underground que criou isso. O cara até troca o Twitter com ele, é um negócio super underground. Então não vou nem falar o nome, porque o nome também é alemão. Mas é um sistema muito eficiente pra organizar minhas notas, sabe? Olha aí. Cara, e o que é louco é o seguinte, que eu fui tomando notas de algumas leituras, eu já tinha algumas coisas do mestrado também, que foram utilizados, inclusive, nesse livro. Muita coisa do meu mestrado lá na USP, sobre provérbios. Né? Que tem a ver com sabedoria, né? Tem a ver com sabedoria, que é o bloco do capítulo aí, né, epistemologia sapiencial, que é a seção 3 do livro, né, que são 3 capítulos dedicados a esse tema, e a ideia de escola, muita gente quando vê esse título vai achar que é um livro sobre educação. Na verdade é um livro que traz muito subsídio para a educação cristã, traz muito subsídio mesmo, subsídio, digamos, teofilosófico, né, talvez assim, da teologia e da filosofia cristã para quem pensa educação, mas a proposta nem é essa, a proposta, se fosse usar um termo técnico, ele é um livro de epistemologia teológica. O que é isso? É de como, quais são as razões porque o cristão conhece, as razões teológicas porque um cristão conhece. Né? Conhece qualquer coisa, conhece no campo da ciência, conhece no campo da teologia, na verdade é até um convite para que cristãos que nem estão envolvidos com a área acadêmica, e essa é a grande surpresa do livro, né? Quem nem é da área acadêmica vai perceber, por exemplo, que o livro aprecia o tema da sabedoria, e a sabedoria não é vamos dizer assim, uma competência que você adquire pelos critérios da academia. Então, tipo assim, aquele conhecimento acadêmico, você fala assim, não, então um cara para ser sábio tem que fazer uma faculdade. Não tem nada a ver. Na verdade, a gente recupera muito essa noção do conhecimento realmente tendo como ponto de partida a autorrevelação de Deus. Então, tipo, Deus se descortina e ele se desnuda diante das pessoas. Cara, esse projeto nasceu disso, nasceu de inquietações sobre epistemologia, sobre como a gente conhece, que isso é uma coisa que eu trago desde a época que eu estava na faculdade. Há uma aproximação interessante sobre as razões porque a gente conhece. Por exemplo, muita gente que discute aí sobre cosmovisão cristã vai gostar muito do livro. Porque, assim, eu trabalho o tema da cosmovisão, mas vou para além dela. Então, eu acabo explorando temas, por exemplo, cara, como que a escritura, isso para mim é impressionante, assim, porque como que a escritura e como que a leitura canônica da Bíblia, por isso o subtítulo é bíblico-canônica, né? Então, tipo, de que maneira a gente vai se expondo ao cano bíblico, às grandes histórias da Bíblia, e como que a escritura vai formando uma maneira específica da gente compreender a realidade. É como se o cristianismo tivesse uma inteligência própria, né? Que é uma coisa que eu enfatizo no livro. Existe um modo cristão de ser inteligente, a gente pode dizer assim, entendeu? Igor, olha só, eu fiz filosofia há décadas atrás. Sim. Mas, cara, quando eu penso em epistemologia, pra mim tá ligado muito a esse mundo greco-romano. Não. A questão de você... Porque a epistemologia tá ligada ao como o ser humano vem conhecer o que conhece, né? Uma parada assim, não é? Explica um pouquinho pra nós isso aí. Boa. Porque na minha cabeça tá muito ligado aos filósofos gregos e tal, e depois... Epistemologia, primeiro, é um termo para descrever uma disciplina, um campo de conhecimento dentro da filosofia. Isso. De fato. Isso. Mas assim, todas as vezes que nós seres humanos estamos discutindo sobre a possibilidade de se conhecer autenticamente alguma coisa, não importa o quê. Então, por exemplo, uma mãe, você pode até falar assim, cara, uma mãe conhece um filho? Sim. De que maneira? Já virou discussão epistemológica. Isso. Entendeu? Tipo, isso já é uma discussão epistemológica. Então, assim, a epistemologia não é um tema da filosofia enquanto disciplina acadêmica. A epistemologia é um tema do ser humano. O ser humano está o tempo inteiro refletindo sobre como conhece e por que ele conhece as coisas. E a finalidade do porquê conhece. Isso, exatamente. Mas eu trouxe a questão da filosofia grega aqui, porque parece que a gente é influenciado por essa filosofia grega, né? E aí você fala da Escola do Messias, que é uma parada... Ah, exatamente. Entendeu onde eu quis chegar? Exatamente. Eu quis chegar porque assim, o nosso pensamento é aristotélico, platônico e por aí vai. E a Escola do Messias é anterior a esses caras. É anterior, inclusive... Apesar de Jesus ser posterior, mas tu entendeu, exato, né? Mas então, essa discussão epistemológica sobre como a gente conhece, por que a gente conhece, a finalidade, etc. Essa discussão vem, claro, do mundo helênico? Vem, mas ela passa também, claro, muito forte na modernidade. A gente pensa aqui em René Descartes, em Immanuel Kant e outros, né? E a gente já está vivendo uma era alguns vão dizer que é uma era pós-epistemológica, né? Vamos dizer assim, essa era pós-moderna que questiona até se é possível conhecer alguma coisa realmente. Loucura. Isso é claro que eu já falo que é a linha do desespero do Schaeffer lá. Né? Mas a gente está aqui trabalhando, cara, uma matriz de conhecimento que é anterior
aos gregos. A gente está falando aqui de uma matéria de conhecimento que emerge no contexto da revelação de Deus no cânon bíblico, né? E aí é uma coisa legal, por quê? Porque se alguém perguntasse para mim assim, Igor, qual é o que seria uma epistemologia cristã, protestante, inspirada no cânon das escrituras? É isso que eu também respondo nessa obra, assim. Para mim, essa epistemologia nasce dessa matriz. A autorrevelação de Deus como ponto de partida, a Bíblia, as escrituras como a fonte de onde Deus particularmente, especialmente se autorrevela, por isso que eu faço um capítulo aí sobre a diferença entre revelação geral e especial. Eu inclusive trabalho, cara, uma coisa interessante que eu trabalho aqui, um autor que pouca gente fala dele no meio cristão aqui no Brasil, que é um filósofo judeu, chama Ezequiel Kaufman, que ele traz, cara, uma noção muito interessante, que ele fala sobre a singularidade da revelação monoteísta do Antigo Testamento, de Israel. Ele fala mais aí, vamos discutir um pouco essa parada aí do livro. Bacana. É tipo assim, é porque muita gente não percebe, porque a gente vive num mundo pós-cristão. Então, na nossa cultura ocidental, é engraçado que até o ateu, na hora de negar Deus, ele nega Deus nos termos do monoteísmo israelita, né? Ele não nega Deus. Você nunca vê um ateu falando assim, eu não creio em deuses. Geralmente ele vai falar, não creio em Deus. Caraca, velho! Não é interessante? Até na hora dele ser ateu, ele é ateu contra um tipo de teísmo, que é o teísmo monoteísta, que, claro, a cultura ocidental incorporou, seja na hora de negar ou na hora de afirmar, entendeu? Só que a gente não pensa como que o monoteísmo é um negócio completamente revolucionário quando ele surge. Porque ninguém concebia a possibilidade de um único Deus como origem e causa da realidade. Ninguém concebia isso no mundo antigo. Aí, cara, o que é louco? Imagina isso, um filósofo, tá? Agnóstico, porque apesar de ser judeu, ele não crê em Deus. É irônico, mas é porque ele é judeu culturalmente falando, não é religiosamente falando. E o Ezequiel Kaufman, ele vai falar assim, ele vai fazer um estudo meio histórico-antropológico do mundo antigo, e ele fala, da onde que Israel poderia derivar a ideia de um único Deus? É essa a pergunta dele. Aí ele começa a olhar para as culturas pagãs do mundo antigo. Ele não encontra paralelos em nada. Ele encontra paralelos até no profetismo, encontra paralelos no culto do templo, dos sacrifícios, e tudo ele encontra paralelo. Mas quando ele chega em Deus, em um Deus que é único sobre todos os outros deuses, ele fala assim, não, isso aqui não. Qual é a pira dele? Ele fala, isso aqui... Ele falando como filósofo, como historiador. Pra mim, parece que foi um meteoro que entrou dentro da história de Israel e, pum, eles tiveram uma iluminação disso. Só que ele não, como ele é ateu e agnóstico, e ele é secular, ele não consegue falar assim, cara, foi uma revelação. Mas pra quem tá do lado que aceita a revelação, fala, cara, foi uma revelação. Foi porque Deus foi lá e se abriu pros israelitas, pra Abraão, e falou, olha, eu sou o único Deus. Pum. Aliás, quem acompanha aqui o Bibotalk e acompanha o trabalho do André Heinck, né? Você acompanha também, né, Igor? Os outros da Bíblia, sim, aqueles claro. Da Bíblia, é muito claro como a revelação, ela se torna o diferencial, né? Porque assim, né, Igor? Exato. A gente não pode negar as influências. O povo de Israel não é um povo que caiu do céu, né? Não, exato. Eu falo isso inclusive no livro. Agora, a revelação caiu, né? Digamos assim. Exato. Eu falo isso no livro. Eu falo assim que Deus, quando se revelou, ele se auto-revelou. Claro, isso é óbvio, que se Deus está querendo se tornar conhecido, ele tem que se tornar conhecido levando em consideração, obviamente, né, o contexto de onde ele vai se revelar. Inclusive o contexto cultural, linguístico, as percepções. E é muito interessante, cara, quando você percebe que, além de Deus se revelar respeitando o contexto onde a revelação acontece, né, por outro lado, Deus levou em consideração o fato que existe uma criatura que teria condições no seu aparato biológico, cognitivo, etc., de olhar para Deus na sua autorrevelação e falar assim, não, tem alguma coisa que está sendo apresentada a nós e a gente pode explorar isso, né? E, tipo, então... Imagina se Deus se revelasse numa... Pensa assim, é uma rádio que está transmitindo lá, fazendo um broadcast, uma transmissão, aí você fala assim, não, tem uma transmissão... Cara... Uma transmissão só faz sentido se do lado do receptor, né, quem está transmitindo já está considerando que alguém tem condições de ouvir a mensagem que tem dele, alguém que vai sintonizar, né? A frequência, né? Vai sintonizar, vai ter um aparelho que vai pegar a transmissão, etc. Então, é isso. Deus se auto-revelou levando em consideração o aparato que ia receber a mensagem dele. Muito bom. O aparato e o contexto. Fazer uma distinção aqui, Igor, sobre revelação geral, claro, e revelação especial, que é o que abre o teu capítulo, mas a tua primeira parte, a tua primeira sessão, tem aqui o capítulo 1, que é pulsão religiosa e conhecimento. Mano, qual é a pira? Nossa, isso aqui é muito importante, cara. Na tradição, a gente quando olha pra tradição aí, agostiniana, olha para Agostinho, olha para João Calvino. Você percebe nitidamente Lutero, naturalmente. E também São Tomás de Aquino, até outros autores anteriores aí, né? Quando você percebe nessa tradição, o que você olha
é que eles reconhecem que o ser humano é irremediavelmente religioso. Cara, é muito louco ter que falar isso, que isso é muito óbvio. Pra nós parece, pode falar, é óbvio. Não, é óbvio sim. Se você olha estatisticamente, o nosso planeta Terra, cara, ateísmo é uma minoria underground. Pronto, é isso. O mundo não é ateu, cara. A cultura pode soar muito ateia, a mídia pode parecer muito secular, mas o povo, a população global, o mundo não é ateu. O mundo não é ateu. Cara, isso é uma evidência empírica que o ateísmo tem que considerar até na hora de estudar a cultura humana. Ele não pode ignorar. Então, existe uma pulsão religiosa radical na estrutura psicológica existencial do ser humano. O ser humano é um ser de transcendência. E eu sei que a gente tem que falar o óbvio, mas é porque a gente vive numa sociedade que a cultura é secularizada, mas as pessoas não são. É igual eu te falo, o Estado é laico, as pessoas são seculares, mas a população mundial não é. A grande esmagadora maioria das pessoas. Ser ateu é exceção, não é regra. Pois é, não, e é uma coisa que às vezes fica muito... É um debate que não deságua, né, na população, né, cara? Exato. É um debate... A população, ela tem, inclusive, uma fé bem misturada, né? Um pot-porri religioso, inclusive. Exato. Cara, isso tá muito na cara. Assim, eu fico pensando se os caras, né, os proponentes do iluminismo, a galera que profetizou o fim da religião... Mano, eu queria ver se eles estivessem vivos hoje, assim, tipo, exato, né? E aí, qual seria... Cara, como é que você lida com isso? Como é que você lida com isso? E, cara, e pelo contrário, a gente tem um boom. Aliás, nós até que somos evangélicos, protestantes, a gente até nem queria esse boom, porque a gente tem que passar horas aí consertando a crença torta das pessoas, né? Exatamente. O ateísmo não é mainstream. Não é mainstream. É essa que é a ideia. Não é mais mainstream. Então, se eu considero isso, tá? Se eu parto desse pressuposto, assim, cara, o ser humano tem uma pulsão religiosa. Tem. Só que o mais louco, cara, é que essa pulsão religiosa, ela não é um botão que você vai e desliga aí. Você não tem como desligar a pulsão religiosa. Sabe? O ateu, ele tem que lidar com essa pulsão inevitavelmente. Inclusive, a maneira como uma pessoa que pode se posicionar como agnóstica, como ateia, lida, por exemplo, com conhecimento, a inquietação epistemológica dele de que, cara, tem alguma coisa além, eu quero ir para além, não existe limite pro conhecimento, o conhecimento pode tornar a vida das pessoas melhores e, cara, quando você vai cavando e vai levando essas afirmações, essas inquietações, você vai chegar no momento em que a própria razão não explica por que você tem essas questões. A própria razão pura, ela não fornece, né, explicações por que você tem essa inquietação. Por que não? Porque essas inquietações, a explicação teológica, elas têm uma raiz religiosa. É porque, na verdade, até porque nós conhecemos, é inspirada por uma pulsão realmente transcendente. A gente tem uma coisa espiritual empurrando o homem para essas perguntas. Essas perguntas de origem, de causa, propósito das coisas, elas têm uma raiz religiosa muito profunda, né? Agora, o que eu convido o meu leitor a fazer no livro? Inclusive, eu escrevi esse livro pensando no cristão e também no não cristão, que tenha, por exemplo, interesse em saber assim, cara, qual é a singularidade da epistemologia cristã? Qual é a singularidade? Por que os cristãos conhecem? Por que eles vão pra academia? Por que os cristãos vão pra universidade? Por que eles vão fazer ciência? Por que um cristão, mesmo que não vai pra academia, lê a sua vida, as relações, a cultura, o seu modo de lidar com dinheiro, com criação de filhos, de um lugar diferente. E que lugar diferente é esse? Então eu apresento para a população comum, o acadêmico ou não acadêmico, mas também apresento para o cristão que está lá na igreja, que nós temos razões que são diferentes do secularismo e são diferentes de uma cultura, por exemplo, que não reconhece Deus como origem da realidade, para a gente fazer o que a gente faz e conhecer do jeito que a gente conhece. Então isso é uma inquietação. Então pulsão religiosa é fundamental, né? Porque você discerne, fala assim, nossa, então peraí, então existe alguma coisa que impulsiona o homem para conhecer, existe. E essa coisa é transcendental, essa coisa não é imanente, ela não tá aqui na ordem da criação necessariamente, apesar de estar dentro da nossa estrutura humana, né? Mas o ponto de partida dela é de outro lugar. Ou seja, a ideia de que nós podemos conhecer tá então ligada à questão que Deus se revelou. E aí, Igor, eu acho que é legal a gente fazer essa distinção, né, dos dois modos de revelação de Deus, né? Que a gente chama aí de geral e especial. Então, o que acontece, assim, na tradição, até antes da reforma, né, você vai pra patrística, eu trago até essas citações aí no livro, né, e outros autores vão mostrar isso, Alice McGrath mostra isso, Herman Bavinck também mostra isso, inclusive a bibliografia do livro, eu trabalho vários autores, né, que vão trazendo essa noção de que a gente sempre percebeu, ao longo da tradição, que os teólogos clássicos e os teólogos a partir da reforma sempre observaram que existe um conhecimento de Deus, algum nível de compreensão ou alguma coisa que aponta para quem Deus é, na estrutura da criação. Então o ser humano sem a Bíblia, ele olha para a estrutura da realidade e ele percebe que existe muitos ajustes finos, para usar o termo aqui do McGrath,
Math, né? Inclusive o livro que eu cito, o Fine Tune, né? O ajuste fino do universo. Então existem muitos ajustes finos na ordem cósmica, que elas apontam para um equilíbrio muito intencional. Não é simplesmente um equilíbrio físico. Cara, você pensa assim, ontem eu tava vendo um vídeo aqui sobre, por exemplo, cara, é muito louco, porque a gente tem um cinturão de asteroides muito perto da gente, um cinturão de asteroides, que se não tivesse uma série de equilíbrios gravitacionais, por exemplo, se você considera aí, por exemplo, vamos pensar aqui Netuno, que é gigantesco. Na verdade, Netuno, Júpiter, né? Se você pensa em Júpiter, que é gigantesco. Cara, Júpiter, ele tem um campo gravitacional tão gigante que ele que criou a possibilidade de um cinturão de asteroides que mantém esses asteroides ali, aprisionados no seu campo gravitacional. E se ele não existisse, nós seríamos bombardeados o tempo inteiro por asteroides. O tempo inteiro. Caraca, a gente andando na rua e pau, um asteroide na cabeça. Não, a vida não seria possível no nosso planeta. É verdade. Cara, a gente ainda tem a Lua aqui, que é uma companheira que também tem um campo gravitacional que atrai muitos asteroides para ela. A gente tem uma atmosfera que os pequenos que passam, eles simplesmente, a maioria deles se desintegra dentro da nossa atmosfera. Cara, então pensa, se a gente tivesse, por exemplo, uma atmosfera que fosse menor na sua altura, os asteroides chegariam aqui e atingiriam a gente. Então existe uma inteligência no cosmos, existe ajustes finos no cosmos que são escandalosos. Isso é um escândalo, cara. Isso é chocante. O McGrath até lançou aquele livro sobre Einstein, né? Que o Einstein também... saiu agora. Exato, que fala muito sobre isso, porque o Einstein também via essas regularidades e ficava assombrado. Sim. Então, tipo assim, cara, não tem como a gente não tem como olhar pra isso e de fato não inferir, né, que existe um desenho, existe um ajuste inteligente na maneira como o nosso universo foi forjado, né? Então isso seria uma revelação geral. Tipo, caramba, tem alguma coisa realmente na estrutura da realidade que aponta para alguma coisa transcendente, para uma inteligência que está para além da própria matéria. E o que é curioso, aí a gente chega na graça especial, ou na inteligência especial, né? Ou numa revelação especial, que é quando você bate o olho nesse geral, você fala assim, tá, mas o que isso me fornece sobre a origem, por quê, pra onde, quem eu sou, aí você vê um silêncio. O universo está em silêncio, ele não te fornece essa informação. Você olha e fala, tem alguma coisa? Tem, mas essa coisa, o universo não te dá respostas. Ele fica quieto, ele fica simplesmente silencioso. Ou seja, para descobrir a teleologia, precisa da teologia. Precisa da teologia. Exatamente. Da teleologia, você precisa da teologia. Você saber as razões e os propósitos, você precisa de que alguma coisa venha de fora da ordem criacional e te diga, é por isso. E aí nós caímos na revelação especial. Ô Igor, antes de entrar na revelação especial, deixa eu te jogar numa saia justa aqui, que se não der pra responder, tu não responde. E aí a gente corta essa parte do episódio, porque não tava no combinado. Aliás, essa conversa tava combinada só na agenda do Igor, que o resto da turma tudo não se organizou. Isso é um outro detalhe que a gente conta outro dia. Ô Igor, mas por que Paulo, cara, em Romanos 1, ele dá uma sentença tão brusca pra galera que, mesmo com a revelação geral, por assim dizer, Paulo não usa esse termo, né? Mas ali em Romanos 1, parece que Paulo tá falando de uma revelação geral, né? Que a galera, que Deus se deu a conhecer por meio da natureza e por aí vai. Sim. Mas ali a revelação geral, para usar esse termo da sistemática, ele tem um peso condenatório, parece. Cara, eu tenho muita dificuldade com Romanos 1, velho. Não sei se tu estudou recentemente, se dá pra dar uma canja aí. Não, então, é porque tem duas maneiras de você ler Romanos 1. Você pode ler Romanos 1 numa perspectiva, tem gente que faz isso, né? Você pode ler uma perspectiva, assim, contemporânea, agora, no tempo presente, mas você pode ler Romanos 1 como um discurso de Paulo se referindo à humanidade toda, representada por Adão. Quando você olha pra Romanos, observe o texto, tendo conhecimento de Deus, né? Então, observe, é claro que ali é uma referência a um conhecimento que Adão, como representante da humanidade, tinha, olhando para a própria estrutura da realidade, e ele ainda tinha condições de fazer e reconhecer Deus nessa estrutura, porque a queda não lançou ao homem, nesse momento ainda, né, numa trajetória de tolice, como o próprio texto fala. Observe, que o texto deixa claro, por isso os entregou Deus, né, às suas paixões infames, porque eles tornaram nulo os seus próprios raciocínios. O próprio texto vai dizer que eles perderam até inclusive essa capacidade. Então, quando você olha para o texto de uma forma natural, você vê Adão antes da queda, que era indesculpável, porque o conhecimento de Deus estava lá na estrutura da criação e tal, mas depois o texto fala que eles se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Quem se tornou? Olha, o homem depois da queda, depois que ele perdeu, quando o próprio texto fala assim, porque eles se tornaram ingratos, o texto fala isso, se tornaram ingratos, né, porque eles não reconheceram mais Deus, e por se tornarem ingratos e deixarem de adorar o Criador, começaram a adorar a criatura no lugar do Criador, e aí fala, por isso lançou Deus esses homens às suas paixões infames. E lembrando que a abertura desse texto é, né, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade. Então,
O que Paulo está descrevendo ali é porque o homem está sobre a ira de Deus. E a ira de Deus produziu um efeito sobre a razão humana. Qual é o efeito? Aquilo que nós chamamos na teologia de efeitos noéticos da queda. O que são os efeitos noéticos? A palavra noético aqui não tem a ver com Noé, né? Noético aqui tem a ver com nous. Na hora, galera. O que tem Noé nessa história aí, velho? Noé aqui tem a ver com nous, né? Em grego, que é conhecimento, é razão. Então a queda produziu um efeito sobre a racionalidade humana. Então é verdade que hoje o homem não tem condições de olhar para a criação e chegar num nível profundo do conhecimento de Deus, como Adão tinha, por exemplo, antes da queda. Por quê? Porque a queda produziu esse efeito noético, né? Ele não consegue enxergar um Deus pessoal, né? Pessoal. É onde o Einstein para, é onde o Marcelo Gleiser para. Então, beleza, exatamente. Mas, pô, Deus pessoal, que se importa com a minha vida. Exato. Não dá para inferir. Não dá para inferir. Aí é um desdobramento que é possível apenas a partir da revelação especial. E aí? E a revelação especial seria o que, então, grosso modo? O que é louco é que, apesar da gente perceber que existem profundas marcas de providência e graça na estrutura da realidade, a maneira como eu olho para a realidade e a ponto de conseguir vê-la para além de uma revelação geral, inclusive, para além eu preciso de uma revelação especial. Eu preciso de que o próprio Deus se comprometa a se tornar conhecido. Eu preciso que o próprio Deus assuma essa responsabilidade de devolver para nós, seres humanos, condições de olhar para a realidade, entender o propósito dela e de olhar para Deus e encontrar nele a fonte e a origem de tudo que nós somos. Cara, para isso é necessário uma intervenção extracriacional, né? Quando eu falo extracriacional, ou seja, uma coisa que transcenda a realidade do mundo criado. Então o próprio Deus tem que entrar no mundo, na realidade, e lançar a luz da revelação dele. Né? E Deus fez isso como? Bom, Deus fez isso na grande história canônica. Quando eu olho para as Escrituras e eu vejo o drama das Escrituras, o drama do cânon bíblico, o que eu percebo é que Deus vai escolhendo pessoas e vai se auto-revelando a elas. Em atos salvadores e atos revelatórios. Eu vejo isso em Abraão, eu vejo isso em Noé, vejo isso em Moisés, eu vejo isso E isso, claro, culmina na revelação de Jesus. Então são nesses eventos que estão registrados no cânon em que Deus se descortina de forma especial, dizendo quem ele é, dizendo quem o homem é, dizendo qual é o nosso propósito, por que a gente também perdeu essa consciência dele, né? Qual foi a origem e o propósito original e para onde nós estamos caminhando. Então existe um Deus que está salvando a gente. E aí, por isso que eu acho interessante chamar essa atenção para isso. Por isso que esse projeto epistemológico desse livro não é um projeto racionalista. Ele é um projeto canônico. Ele é um projeto cristão de conhecimento. Ou seja, Deus está se dando a conhecer. Olha, isso torna tudo diferente. Porque até as razões por que eu, como ser humano, conheço mudam. Muda porque o ponto de partida é a revelação especial dele. Eu vou ler um trechinho do teu livro aqui, Igor, que eu não sei a página, porque eu tô com o manuscrito do autor aqui. Eu não abri aquele arquivo último que você me mandou, eu tô com o primeiro Word que você me mandou ainda aqui. Sério? Mano, que daí você me mandou agora durante a gravação, eu não abri aqui pra não prejudicar a conexão. Contornos da revelação, cara. Eu achei legal esse trecho aqui, porque a gente já meio que tocou nesse assunto, né? A revelação de Deus é como uma mensagem continuamente transmitida, porém em uma frequência específica. Isso. Imagine que um belíssimo filme esteja sendo transmitido, mas por meio de ondas eletromagnéticas, que são invisíveis aos humanos. Mesmo que uma pessoa tenha um aparelho de TV, seria necessário saber exatamente em que frequência ou canal deve sintonizar para receber o sinal e assistir ao filme. O fato é que, pela simples falta de um dispositivo ou de sintonia, não é possível alegar que inexiste transmissão. Exato. Na verdade, falta apenas os meios e as condições para que a mensagem seja recebida e compreendida, mas a mensagem continua lá. Exato. Cara, que da hora, hein? Ou seja, é uma mensagem livre, a revelação é uma mensagem livre e deliberada da parte de Deus. Exato. E dirigida aos seres humanos, exatamente, cujo conteúdo é ele mesmo. Exatamente. Quem é que disse isso? O Bavinck? O Bavinck. Você gosta do Bavinck, né, mano? Amo. Ele é um mestre, grande mestre da Bíblia. Mas você cita o McGrath aqui, ó. Nesse sentido, o McGrath assinala que a mente humana tem a capacidade de reconhecer essa obra da criação como tal e de chegar a algumas conclusões confiáveis sobre a natureza do caráter de Deus a partir da sua observação. Exato. Né? Que é a questão toda dessa natureza religiosa que a gente tem e tudo e tal. Cara, exato, muito bom. Falar de revelação especial é falar de Jesus. Sim. Jesus é parte fundamental nessa revelação especial, né? Ele mostra ao Pai.
Desenrola um pouco pra nós, né? Já ficou claro um pouco, eu imagino, a distinção entre revelação geral e especial. Mas eu acho que tu, destrinchando um pouco essa ideia de Jesus e da Trindade, fica bem evidente, né? Qual a importância da revelação especial no ato de conhecer e por aí vai. Então, o próprio Jesus vai dizer isso no Evangelho de João. O Evangelho de João usa muito o termo conhecimento. Se você olhar o Evangelho, fala muito sobre isso. Assim, Jesus fala isso, né? O que eu conheci o teu nome, lhes dei a conhecer, né? Tudo que eu conheci do Pai, os dei a conhecer. Então, aquele que vê a mim, vê o Pai, né? E Jesus dá essa ênfase. É epistemológica, né? Não tem nenhum problema em dizer isso. Mas é uma epistemologia que tem como mediação, né? A própria encarnação do verbo. Então, quando eu falo aqui, olha, João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, é que quando João está falando verbo, logos, não é no sentido dos gregos. Logos aqui tem muito mais o sentido hebraico de palavra, né? Davar, né? Então, a palavra, que é o princípio pelo qual Deus criou a realidade, a palavra pelo qual Deus se auto-revelou também aos patriarcas, e foi pela palavra que ele se revelou aos profetas, Deus agora radicaliza e dramatiza sua palavra em carne na pessoa de Jesus Cristo. E aí, por isso que eu enfatizo, inclusive, um pouco pra frente aí, a ideia de Jesus como a sabedoria encarnada. Porque a palavra para os israelitas é a sabedoria de Deus. É o princípio pelo qual Deus forjou o próprio mundo. Deus desenhou o próprio mundo. Então, quando eu olho para Jesus, eu olho para Cristo, eu vejo um conhecimento de Deus que não era óbvio, por exemplo, no cano do Antigo Testamento. Não era evidente. O que Deus está revelando de maneira extraordinária na pessoa de Jesus? Deus está revelando a sua paternidade. Deus está revelando quem Ele é. Deus está se revelando como uma comunidade eterna. Uma família eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. O que é bacana é que na medida que eu vou trabalhando isso, e é engraçado porque eu falo sobre isso um pouco mais pra frente aí, existe uma discussão hoje muito interessante, por exemplo, entre a teologia evangélica e a teologia mais progressista, que alguns chamariam de liberal, que é principalmente a teologia mais antiga, liberal mais antiga, né, do século XIX, bem ainda influenciada pela modernidade, de apresentar Jesus como modelo moral. Jesus é um mestre da moral. E o Alistair McGrath escreveu um texto, cara, um artigo em 96, em que ele fala sobre, de que maneira o cristão precisa imitar Jesus. Porque a teologia liberal dava muita ênfase na imitação de Cristo, né? Cristo como algo a ser imitado. O imitatio Christi, né? E aí o que é curioso é como que a McGrath, desse artigo, ele vai dizer que o chamado cristão, e ele pega um pouco de Lutero aqui, não é simplesmente imitar Cristo como modelo moral. É que a gente é ativamente conformado a Cristo pelo poder do Espírito. É que o Espírito nos forja a imagem de Jesus. E essa é uma operação que o próprio Espírito faz em nós. Então, quando um cristão olha para Jesus e fala assim, eu quero ser como ele nesse aspecto, ele faz isso inspirado por uma atuação do próprio Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então ele fala, não é simplesmente imitar, é sermos conformados, ele usa o verbo no passivo, né? É sermos conformados a Cristo. E Cristo é o ativo e nós somos o passivo nessa operação. Né? Então é muito diferente de simplesmente dizer Jesus é o modelo moral. Não. É que a justificação starta um processo em que a gente é conformado a Jesus. E no meu livro eu falo sobre isso. Que esse conhecimento não é um conhecimento que você fica ali como uma plateia olhando para os fenômenos acontecendo e fala assim, eu tenho que imitar isso. Não. É que o próprio Deus começa a escrever a história do que significa ser cristão dentro de nós. Então aí que entra a sabedoria. Porque a sabedoria é isso. Sabedoria é quando a vida virtuosa começa a fazer parte de quem a gente é. Você não precisa mais simplesmente ouvir um mandamento dizendo não adulterarás, né? E fala assim, cara, eu não tenho que adulterar. Não. Deus começa a forjar em você a fidelidade, a lealdade. Então, é por isso que Paulo fala, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Por quê? Porque dentro da nossa estrutura começa a operar uma vontade espontânea pelo bem. Mano, isso é um outro paradigma, porque agora eu não tô mais olhando para uma lista de mandamentos e falo assim, cara, eu tenho que ser bom, eu tenho que... É um check, não é mais isso. É uma outra coisa. É que Deus está nos conformando a Jesus. Essa é a escola do Messias. Entendi. Essa é a escola do Messias. Olha, já resumiu. Resumão vestibular do livro do Igor. Mas, cara, e onde entra o erro nessa sabedoria, Igor? Ótimo. Né? Então, isso eu trabalho bastante no livro. Eu falo sobre tolice. Que é o termo que Provérbios usa pro erro, né? A tolice é o oposto da sabedoria. É a antítese da sabedoria. Olha, uma vez que a gente vive uma estrutura, a queda, né? A queda, ela produz efeitos contraformativos. A ignorância e a tolice, né, elas são decorrentes justamente do fato de que a gente ainda vive sob os efeitos da queda, em vários níveis.
Então, a gente o tempo inteiro encontra as armadilhas da tolice ao longo da nossa vida. Cara, como superar a tolice? Superar a tolice, você precisa abraçar o discipulado de Jesus. Você precisa abraçar o programa formativo de Jesus. Jesus, na grande comissão, quando ele... Cara, a gente não pensa, mas isso é meio... É óbvio. Jesus, quando fala discípulo, ele tá falando de aluno. Ele tá falando de aprendiz. Quando Jesus, por exemplo, nos chama para uma vida de sabedoria, ele mesmo empreende os ritmos formativos da nossa vida. E ele fornece os meios pra gente ser educado. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo no livro é, já mais pro final, falando da igreja, que eu termino o livro falando de igreja, olha que interessante. Isso aí é pastor, né, mano? Porque a igreja, ela é... O McGrath vai falar isso, a igreja é uma comunidade epistêmica, eu amei esse termo. Olha... Porque a igreja é o lugar que fornece os meios pelos quais nós somos formados em Jesus. É na igreja que nós temos a pregação, é na igreja que nós temos o discipulado, é na igreja que nós temos o convívio comunitário, é lá que nós lemos a Bíblia como comunidade. Então essa ideia de que, não, eu vou conhecer a Deus sozinho na vida privada. Não, quando você faz isso, você está se privando dos meios que o próprio Jesus forneceu para você conhecer a Deus. Para você conhecer a Deus. Então eu falo sobre isso, assim, que diferente da modernidade, que o conhecimento é sempre um empreendimento solitário, como Descartes fez, o conhecimento no contexto do cristianismo é um conhecimento comunitário. Tanto historicamente falando, como localmente falando. Cara, eu acho que pra gente finalizar essa conversa, Igor, que teremos outras, né, sobre o teu livro e tal, ele tem muita coisa legal aqui no teu livro. Se não mudou o arquivo do Word que tu me mandou, são 4 sessões, o livro. São 4 sessões. E tem 3 capítulos cada um. 3 capítulos. Cara, olha só, muito... Poxa, olha aí. Olha aí. Então tem a revelação de Deus e o ato de conhecer, as escrituras e o conhecimento, epistemologia sapiencial e a sabedoria. E a escola do Messias. Bem, eu acho que essa minha pergunta ela vai caber em outros momentos, mas a gente tem que falar em algum momento aqui, eu e você e com outros convidados, sobre o que é a sabedoria judaica, né? Por isso até que a gente fez aquele contraponto lá no começo, filosofia grega e tal, porque o que é o ato de conhecer, né? O yadar, né? O que isso representa? Acho que vamos deixar como spoiler, como gostinho pro próximo, acho que porque isso aí rende um episódio por si só, né? A ideia da sabedoria, porque a gente é muito multifacetado, prática, ideia. Isso, a gente dicotomiza as coisas. Dicotomiza, né? Tudo e tal. Não, exatamente. E até entender isso na nossa vida também, sabe, Igor? Né? Eu sei, mas faço outra coisa. Vamos deixar como gostinho para um próximo episódio? Show de bola. Olha aí, gente, então olha só. O livro A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico-Canônicos para a Vida Intelectual Cristã, lançamento da Thomas Nelson Brasil, do nosso amigo Igor Miguel. Você já pode adquirir esse livro, o link está aqui na descrição deste podcast. Talvez você esteja ouvindo bem na data de lançamento deste episódio, é bem provável que ele esteja ainda em fase de pré-venda, que esse aqui é o lançamento de maio da Thomas Nelson, mas já dá para você adquiri-lo, o link está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. O Pedro faz uma recomendação, o Rodolfo Amorim, o Guilherme de Carvalho, mano, Felipe Fonte, Sandro Baggio. Olha aí, uma galera de peso, hein, mano? Uma galera de peso. O Sandro Baggio, eu quero trazer ele pra cá. Tem que gravar, tem que gravar. Não gravei com o Baggio ainda. E o cara tem bala na agulha, Muita coisa, você tá louco. Gente, como eu sempre digo, e você que ouve o podcast do Bibotalk já sabe, vamos apoiar autores nacionais e, claro, que escrevem coisas boas, e eu não tenho dúvida de que Igor Miguel tá entregando muito de si neste livro. Então, galera, dá aquela força, compre livros bons de autores nacionais. Por quê? Porque é aquela coisa, assim, um livro leva a outro, né? Então, assim, o Igor tá com moral, né? Já tá com 2 projetos fechados aí com a Thomas Nelson. Isso aí é moral, é moral. A gente aqui não, se vender aí a gente conversa um segundo e tal, né? O Igor já fechou 2 numa lambada só, muito bom, irmão. Mas, galera, é isso. Os títulos aí podem assustar um pouco, mas você viu, e eu li, tá, gente? Eu li metade do primeiro, acho que a metade da primeira sessão toda, e, mano, a linguagem tá acessível, aquilo que parece complicado é explicado, então eu tenho certeza que vai abençoar demais. Igor, pra finalizar, de forma assim um pouco mais explanada, pra quem é esse teu livro? Tu acha assim que esse livro vai abençoar quem? Assim, eu escrevi e eu tinha em mente essas pessoas. Ok, então, esse livro, ele foi, como eu te falei, né, foram papers
artigos também que eu usei no curso Fundamentos da Vida Intelectual da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? E a turma lá que fez o lobby, né? Transforme em livro. E assim, foi legal, porque assim, foi muito despretensioso, nasceu muito assim, né? De reflexões que a gente tinha, mas que eu não tinha realmente o intento de juntar tudo e fazer um livro. E a coisa virou um livro mesmo, ficou legal, cara. Mas essa parte eu achei que ficou bem legal. Eu não teria problema, assim, de entregar... Sabe, assim, pensa assim, um livro que eu gostaria de ter lido quando eu fui pro seminário. Era um livro que eu gostaria de ter lido, por exemplo, quando eu fui pra faculdade. Por exemplo, era um livro... Era um livro, por exemplo, que eu gostaria de ter lido quando, por exemplo, eu comecei a ter os conflitos que são normais de um acadêmico cristão, de um estudante cristão, ou alguém que está no seminário teológico que ainda não conseguiu fazer essa articulação. Por exemplo, se você é educador, se você é cientista, se você é das humanas, né? Se você também é um cristão que ama Jesus, um pastor, né? Que quer, sabe assim, entender que o seu ofício, ele tem um papel extremamente importante em abrir o conhecimento de Deus para as pessoas. Então, acho que todo mundo que é desses campos vai ter interesse na obra. E qualquer pessoa, inclusive, que tá pensando assim, talvez, cara, você é aquela pessoa curiosa, que sempre quis saber, tipo assim, cara, por que a gente tem essa inquietação, essa curiosidade, né? Olha aí. Porque a gente quer conhecer as coisas. Esse livro é recomendado para você também. Muito bom. Muito bom. Gente, é isso. Tá aí, o livro do Igão, parabéns, mano. E tamo junto, vamos gravar mais sobre isso. E olha aí, o link, como eu já disse, está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.